Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos continuar agora falando sobre percentis e depois vamos falar sobre o score Z. Vamos lá? Bom, então na aula passada nós vimos uma das medidas separatis, que são chamadas de quartis, que nada mais é que pegar o conjunto de dados e dividir ele em 4 partes. Vimos que temos as classificações lá do quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Podemos ter também o decis, que divide o conjunto de dados em 10 partes, e aí é o mesmo raciocínio do quartil, tá? E também temos o percentis, que divide o conjunto de dados em 100 partes. Também segue a mesma ideia dos quartis. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar mais os percentis, tá? Os percentuais. Então, os percentis também podem ser usados para identificar valores excepcionalmente muito altos ou muito baixos. Então, essa é uma das funções dos percentis. A gente vai ver um exemplo. As medidas de crescimento de crianças são normalmente expressas em percentis. Medidas no 95 percentil ou acima são excepcionalmente altas, enquanto que aquelas no 5º percentil ou abaixo são excepcionalmente baixas. Então a gente pode conseguir identificar padrões elevados ou padrões baixos utilizando os percentis. Bom, a gente pode também interpretar da seguinte forma. Veja o exemplo aqui. Aqui eu tenho um gráfico de ogiva, que representa a distribuição de frequência acumulada, como a gente já viu, para notas aqui em um teste de alunos pré-universitários. Então, qual nota representa o 62 percentil? Então, se vocês repararem aqui que no eixo vertical eu tenho os meus percentis e no meu eixo horizontal eu tenho minha nota. Bom, então a gente pode interpretar da seguinte forma: 62% dos alunos tiraram mais ou menos que nota? Então, se a gente for olhar aqui, basicamente na nossa escala, está dando em torno aí de 1.600. Então, a gente pode dizer, com base no gráfico de ogiva, que esse percentil aí, 62, aqui acima, corresponde a uma nota de 1.600. Bom, isso significa que aproximadamente 62% dos estudantes obtiveram no teste uma nota de 1.600 ou menos, que também vem essa ideia lá do quartil, que também traz essa ideia do gráfico de ogiva, quando eu tenho algo acumulado, a gente fala assim que a nota obtida foi, por exemplo, 1.600 ou menor do que isso, ou menos, beleza? Então essa é uma das ideias do percentis. A definição dos percentis, elas podem se dar de duas formas, tá? Quando eu desejo encontrar o percentil que corresponde a um valor específico de x, a gente pode usar a seguinte fórmula: percentil de x é igual a número de elementos menores que x, que eu vou analisar, dividido por número total de elementos, vezes 100. E aí a gente arredonda o número para o valor inteiro mais próximo. Como assim, professor? Tem um exemplo. Os custos com o ensino em milhares de dólares em 25 faculdades estão listados a seguir. A gente até viu esse quadrinho, Encontre o percentil, então ele quer que encontre o percentil que corresponde a 30 mil dólares, Ou seja, igual a 30, Então, assim, para a gente encontrar isso, nós temos que ordenar os dados, Então, eu coloquei aqui 19, 22, 23, 23, 26, 26, 27, 27, 27 e 30. E depois segue ainda com os outros números. Então, eu organizei em ordem crescente. E aí, como eu quero percentil de número 30, eu vou contar o número de elementos. Eu tenho quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, Ou seja, 9 números de elementos que são menores do que o meu 30. Então, eu coloco aqui 9 e vai ser dividido por quem? Pelo número total de elementos. O número total que eu tenho aqui de elementos são 25. Vezes 100, então eu tenho o meu percentil. 36 é o quê? 36%. Então eu posso interpretar
o seguinte, que o custo com o ensino em 36% das faculdades pesquisadas é inferior ou igual a 30 mil. Então, o custo com educação, né, de 30 mil corresponde ao 36º percentil ou 36 percentil. E o outro jeito para a gente descobrir essa equação, na verdade, é só inverter ela para identificar a posição que o percentil que a gente quer se encontra. Então, ficaria assim, eu tenho um índice, né, I, que localiza a posição na série de dados, o percentil dividido por 100, vezes o tamanho da amostra. Então, isso aqui eu só inverti a fórmula anterior, basicamente. E é o que a gente mais utiliza, de certa forma, tá? Então, eu estou colocando aqui um exemplo. Ó, a tabela mostra os salários mensais de 12 graduados em administração. Vamos determinar aqui, ó, 90 percentil, né? Então, ele quer saber aqui, ó, qual é o 90º percentil dos dados de salários. Então, tá aqui os meus dados, a gente já trabalhou esse conjunto de dados. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ordená-los, né? E depois que ordenou os dados, calcular o percentil aí de 90. Então, a gente vai pegar 90 dividido por 100 e multiplicar por 12, que dá 10,8. Bom, a gente sempre arredonda aqui para o inteiro positivo mais próximo. Então, tá lá, 11. Isso quer dizer o quê? Que a posição do 90º percentil é a 11ª. Então, tá aqui, né? Bom, identifiquei isso, basta fazer o quê? Para calcular o percentil, como n é par, né? Então, n igual a 12, eu vou pegar o valor da 11ª posição mais o valor da 12ª e dividir por 2. Então, tem aqui 3.827,5. Qual a interpretação disso? Que se o salário de 3.827,5, que representa aí, em torno da 11ª posição e 12ª, né, corresponde ao 90º percentil, sabemos que aproximadamente 90% dos salários são menores do que este indivíduo e apenas 10% possui salários maiores, certo? Bom, um outro tópico que a gente tem que abordar com vocês é o chamado score padrão. Bom, só vou trabalhar o score padrão neste momento com vocês porque a gente já viu o desvio padrão. Mas o que é o score padrão? Na verdade, o score padrão, galera, representa o número de desvios padrões, né, ou de desvio padrão, em que um valor x encontra-se a partir da média. Então, para calcular um score padrão de z, a gente usa essa equação, né? Z é igual a x, que é a observação, menos μ dividido por sigma. Isso se a gente estiver trabalhando com população. Se a gente estiver trabalhando com amostra, vai ser x menos x barra dividido por S. Ou seja, x, que é a observação, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, geralmente a gente usa o score padrão quando a distribuição ela é uma distribuição normal, ou seja, no formato de sino. Então, o score padrão ele pode ter valores negativos, o valor de z, né, pode ser positivo ou também igual a zero. Se o valor de z for negativo, isso quer dizer que o valor de x correspondente é menor do que a média. Se o z for positivo, corresponde que x é maior do que a média. E se for z igual a zero, por exemplo, o valor de x correspondente é igual à média. Eu tenho aqui a minha figurinha, que é a minha distribuição normal, e aqui eu tenho os scores comuns, né? Então eu posso dizer que os scores mais comuns é quando eu tenho um desvio padrão, né, para mais ou para menos. Acima de 1, né, 2 desvios padrões, já começa a ser incomum de você encontrar. Acima de 3, então, é mais incomum ainda. Então, a gente vai ver um exemplo para tentar compreender tudo isso e interpretar o que o score padrão pode dizer para a gente. Então, vamos ver esse exemplo aqui, galera. Ó, a velocidade média de veículos em um trecho de uma rodovia é de 56 milhas por hora, com um desvio padrão de 4 milhas, né, milhas por hora. A velocidade de 3 carros nesse trecho é 62, 47 e 56. Encontre o score Z
que corresponde a cada velocidade. Admita que a distribuição das velocidades é aproximadamente em formato de sino. Então, isso aqui, galera, tem que sempre ser dito, tá? Que a distribuição ela segue uma distribuição normal. Porque se for uma distribuição de outro tipo, por exemplo, né? Tipo assim, ó, uma distribuição uniforme, eu não consigo usar o score Z. Então, é só quando eu estou trabalhando com uma distribuição no formato de sino ou distribuição normal. Beleza. Vamos solucionar esse problema, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho os valores de média, que ele falou que é 56, e o desvio padrão, que é igual a 4. O que vai mudar é a observação. Então, o primeiro carro, ele observou aqui ó, que está com 62. Então, pegou 62 menos a média, 56, e dividiu por 4. Deu 1,5 de score. O segundo carro foi 47, a observação. Então, 47 menos 56 dividiu por 4. Deu menos 2,25 o score. E o terceiro também foi 56, ou seja, o score Z deu 0. O que eu posso interpretar disso tudo? Coloquei aqui para vocês. Ó, a gente pode concluir que a velocidade de 62, que é do primeiro carro, está 1,5 desvio padrão acima da média. Já a velocidade 47 está 2,25 desvios padrões abaixo da média. E o 56 ele é igual à média. Então perceba que dentro desses três carros, o carro aí B, que é o que está com 47 milhas por hora, ele está excepcionalmente devagar, pois sua velocidade corresponde a um score maior do que 2. Né? No caso ele é negativo aqui, né? Então, para dizer que ele está com a velocidade menor do que da média. Mas ele está muito menor do que da média, porque ele está aí acima de 2. Tá certo? Então, a gente consegue entender quais são os valores que estão dentro do padrão e valores que estão fora, utilizando um score Z. Tá certo? Bom, vou fazer um outro exemplo aqui para a gente calcular o score Z, só que de conjunto de dados diferentes. Então é o seguinte, ó, a tabela ao lado mostra a média das alturas e o desvio padrão para a população de homens e uma população de mulheres. Compare os scores Z de um homem e uma mulher com 6 pés de altura. Admita que a distribuição das alturas seja aproximadamente no formato de um sino, senão o score Z não vale. Então aqui, a altura dos homens, a média, 69,9 polegadas, desvio 3. Agora aqui, a altura das mulheres, 64,3 polegadas e desvio 2,6. Bom, ele quer saber, então, se um homem e uma mulher com 6 pés de altura está fora da média. Primeiro a gente tem que converter esses 6 pés de altura aí, né? Então, convertendo 6 pés de altura dá 72 polegadas. Então, 72 polegadas, será que está muito diferente, muito fora do padrão para homem e para mulher? A gente tem que calcular o score Z. Então, calculando o score Z aí para os homens, eu vou pegar 72 menos 69,9, que é a média dos homens, e dividir pelo seu desvio. Deu o quê? 0,7. Agora, para a mulher, eu peguei aqui, ó, 72 menos 64,3 e o desvio dela lá, que é 2,6. Deu aproximadamente 3. Então, se eu estou pegando um homem com 72 pés de altura, eu estou dizendo que ele está dentro da média. Ó. Perceba o score Z dele, deu 0,7. Agora, se eu pegar uma mulher com 72 pés de altura, está dando um score Z de 3, ou seja, muito improvável de eu encontrar uma mulher com essa altura. Então, o score Z, a gente consegue ver essas diferenças e ver o que está dentro do padrão, ou seja, o que está em torno da média. Tá certo? Coloquei a interpretação aqui para vocês. Ó. O score Z para o homem com 6 pés de altura está dentro de um desvio padrão da média, né? O que é uma altura típica para o homem. E o score Z para uma mulher com 6 pés de altura é cerca de 3 desvios padrões da média, o que é uma altura incomum para a mulher. Resumindo o que eu havia dito. Bom, vamos para o nosso próximo tópico. O próximo tópico, galera, é o coeficiente de assimetria ou curtose. Então, o que é curtose? Curtose é o grau de achatamento de uma distribuição
em relação à distribuição normal. Então, a gente tem uma distribuição normal, né? E aí eu tenho umas distribuições que elas são parecidas com a normal, mas só que ela é mais achatada ou ela é mais larga. Então, eu tenho classificações que eu posso dar para elas. Então, a primeira classificação é a leptocúrtica. É quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais fechada que a normal. Então, está aqui, ó. Esse azulzinho aqui, que é a mesocúrtica, é a própria curva normal. Então, é a nossa referência, né? Então, a leptocúrtica ela é mais achatadinha. E a platicúrtica, ela é mais larga. Então, perceba que quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais aberta que a normal, a gente pode classificar isso como platicúrtica. Então, leptocúrtica quando a distribuição é mais fechadinha. Platicúrtica ela é mais abertinha e mesocúrtica ela é a própria curva normal. Tá bom? Tá, professor, mas como que eu classifico isso com os meus dados? Eu tenho algum parâmetro? Tenho. Como que eu calculo isso, né? Então, a fórmula da curtose ela é medida pelos quartis e percentis, tá? Então, vai ser o seguinte, a curtose é igual ao quartil 3 menos o quartil 1, ou amplitude interquartil, fica a critério de vocês, dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10. Essa fórmula é conhecida como coeficiente percentílico de curtose, e aí as classificações são as seguintes. Se a curtose der igual a 0,263, ela é classificada como mesocúrtica, ou seja, é a própria distribuição normal. Se a curtose for menor que 0,263, ela é leptocúrtica em relação à curva normal, ela é mais achatadinha. Se ela for maior que 0,263, ela é platicúrtica, tá bom? Então ela é mais abertinha, tá? Vamos ver um exemplo e classificar o nosso exemplo, né? Bom, pegando aí o exemplo dos salários mensais de 12 graduados, eu tenho que organizar os dados, calcular os quartis, que a gente já calculou, calcular os percentis, e aí aqui eu calculo o percentil, por exemplo, 90, eu vou pegar 90, dividir por 100, multiplicar por 12, né? Ele vai dar aqui 10,8, ou seja, vai lá na posição 11, né? Então, eu vou pegar o quê? A média desses dois caras. Bom, essa aqui é uma estimativa para calcular o percentil 90. Da mesma forma, a gente calcula o percentil aí de 10. O que a gente faz? 10 por 100 vezes 12. Então, dá dando 1,2. Né? 1,2 aproximadamente 2. Então, a gente vai pegar o quê? O 2 e o 3 e fazer uma média, né? Uma estimativa. Tendo todos esses valores calculados, jogo lá na fórmula da curtose e eu encontro aqui que vai dar 0,159. Ou seja, eu posso classificar ela como leptocúrtica. Ela é um pouco mais achatada em relação à distribuição normal. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima.